Eu vou pedir, Pastor. eu vou pedir para Graças. você pedir a bênção e direção de Deus para o estudo dessa noite, pode ser? Quem? Eu? A Vilma? Isso, Ah, pois isso, não. viu? Lógico. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Tu és, Pai. Te louvamos, te engrandecemos o Teu nome nesta hora. Senhor, Tua direção para esse estudo, Senhor, da Tua palavra que iremos fazer. Unja o Teu servo, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale através dele. Que nos ensine, Senhor, que tudo que possamos aprender hoje, agora e sempre, Pai, que possamos, ó Pai, viver essa palavra, Amém. praticar a tua palavra. Dê-nos a sabedoria que vem de ti. Abençoe o pastor Betão, Senhor, cada dia mais, Pai, que haja unção sobre a vida dele. Que nós Sim. possamos, ó Pai, a cada dia crescer mais e mais em teu caminho, em tuas veredas, ó Pai, seguindo e fazendo tudo o que o Senhor tem para nós. Te louvamos, eu te agradeço, ó Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós estávamos falando justamente na última, na semana próxima passada, justamente que, deixa eu aproveitar aqui para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Agora sim. Estávamos no versículo 6 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, e onde ele dizia: Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a salvação, que já era parte intrínseca da vida dos filipenses, daquele contato que Paulo teve com eles, ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha convicção dessa salvação. E a convicção da salvação era a peça motora, porque sabia que o agente da salvação é o Espírito Santo, aquele que salva, aquele que transforma a vida. E como consequência disso, a natureza da salvação ela é vivificadora, transformadora, e ela progride, né, levando o homem, a mulher, lógico, quando eu falo homem no sentido genérico, né, a estatura de varão perfeito que é Cristo. E essa dinâmica da salvação leva ao anúncio para outras pessoas. Ela continua, ela não para, ela não fica em uma pessoa só, ela avança. A gente vai falar muito mais disso, né, lá na frente. E ele usa aquela expressão, aquele que começou. Eu falei, inclusive, do Enaxamenos, que é justamente como no sacrifício, quando o sacerdote fazia o sacrifício, e depois ele fala completá-la, ele usa epitelesei. Epitelesei é quando termina o sacrifício. Então, aquele que começou a boa obra. Então, aquela pessoa que conhecia do sacrifício sabia que ele estava falando e fazendo uma referência de uma obra completa que acontecia na mão do sacerdote. Evidentemente, nos traz a lembrança Romanos 8, 29 e 30. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. A obra completa. Ele faz a obra completa na vida do homem, na vida da mulher, que abre, que entrega o seu coração para Jesus. Aí entramos no versículo 7. E no versículo 7, ele diz assim: É justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha.
de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. E o mais legal é que quando a gente fala da carta aos Filipenses, algumas pessoas dizem que é uma carta muito pessoal, porque essa é a única carta de Paulo que ele usa quando ele fala que é assim que eu me sinta. Paulo está transmitindo um sentimento, e nesse sentimento, tá? Olha que legal. Ele usa 23 vezes dentro dessa carta esse termo grego, que é o phronein. O phronein, ou seja, é o que eu sinto lá no mais profundo do meu ser em relação a vocês. É bem profundo, é íntimo, é de alguém bem próximo, de alguém que está comigo e que eu tenho profunda afeição. É justo que eu assim me sinta quando ele fala assim, ó, que lá do profundo do meu íntimo, a respeito de todos vocês. Gente, olha que declaração linda de amor por um povo, por uma nação. Eu quero lembrar vocês que eles não eram judeus, era uma cidade que era um modelo para Roma, como uma província, e ali os generais que se aposentavam iam para aquela cidade porque eles tinham o padrão de excelência de Roma, investimento, palavra e leis. O relacionamento de Paulo com eles foi tão profundo que ele escreve dessa maneira, com essa profundidade. E não só isso, né? Ele vai além. Uma vez que os tenho em meu coração. E aí ele usa córdia, né? De coração mesmo. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ou seja, está todo mundo junto com ele. Ele não se sente sozinho na questão, né, na questão da obra do evangelho. Ele, não, ele se sente apoiado por eles, junto com eles, caminhando com eles. É legal isso, né? É muito mais profundo, é muito mais além, mostra uma identidade com aquele povo e um relacionamento próximo. Deus é minha testemunha, como tenho saudade de vocês com a profunda afeição. E sabe o que é legal? Quando ele fala aqui a respeito de vocês, que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo. Esse defendendo aqui, e no grego, é apologeu, que vem de apologia, que vem de apologética. Ele fazia apologia ao evangelho. O que é fazer apologia a algum assunto? Você vê quando a pessoa faz apologia ao partido de direita, apologia ao partido de esquerda, apologia ao crime, apologia às drogas. Paulo fazia apologia também ao evangelho. Sabe o que é fazer apologia ao evangelho, meu querido, minha querida? É quando você está conversando com alguém, coloca Jesus no meio da conversa, a boa nova, a boa notícia. Qual é a boa notícia que você pode dar para alguém que está caminhando a passos largos para o inferno? É que Jesus já veio, é que a salvação já chegou, é que a salvação já está disponível para todo aquele e toda aquela que quiser abrir o coração para Jesus. Então, ele fazendo apologia a tudo que relacionava a Cristo, e ele coloca ainda: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição. Aí ele usa um outro termo grego que é muito profundo, né? Ele usa esplagna, tá? Que é o centro das minhas emoções, lá do fundo do meu íntimo, lá do fundo do meu ser, do mais profundo. Por isso que está esplagnós, que vem de esplagna, que é bem profundo. Ou seja, como diz aquela canção, né, em inglês, né?
né, do fundo do meu coração, né? Ou se quando a pessoa fala do fundo do meu coração, é o que Paulo está dizendo para os filipenses. Ah, mas por que você está sendo tão enfático nesse negócio, Betão? Que Paulo está tratando com esse povo, você vai ver lá na frente, que eles tinham um probleminha de relacionamento. Então aqui ele já está fazendo um preparatório para o assunto que ele vai desenvolver lá na frente. E ele está mostrando, querendo mostrar o seguinte: igreja, igreja, a igreja tem que viver desse jeito, tem que ser desse jeito, mostrando amor um pelo outro de maneira profunda, de maneira que, quando alguém olhar para você, fala assim: quero ser igual a ele, como ele me ama, como ela me ama, que delícia de recepção, que delícia de salvação. Lembra que eu enfatizei lá o Charis e Eirim? Graça e paz. Ele começou a carta dizendo Charis, Eirim. Charis, que a graça te alcance e te envolva, e tudo que você fizer, você seja agraciado. E Shalom, paz, paz do Senhor, que a paz também te alcance. E aqui, ele já está no versículo 7, ele está mostrando a profundidade do sentimento que ele tem para com os filipenses. Olha o cuidado que ele tem. Quem são os filipenses na vida de Paulo? São os caras que mandaram aquela oferta, mandaram Epafrodito para lá, para estar junto com ele para ajudar. E ele continua. E esta é a minha oração. Aí ele fala qual é a oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem do meio, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Gente, ele está dizendo o seguinte: essa é a minha oração. Ou seja, a minha oração por vocês é que vocês sejam dessa maneira, que o amor aumente cada vez mais. Por que o amor aumente, minha gente? Se o cristão for amoroso, ele transmite a palavra. Não tem espaço para o ódio, não tem espaço para o egoísmo, não tem espaço para o pecado. Simples assim. E olha que legal. Opa, essa é a minha oração. Que o ágape, amor altruísta, que não espera reciprocidade, que no grego, você sabe que nós temos várias palavras para amor, não é igual ao português. O português, amor é amor e acabou. Tem o filéu, ou filial, tá? Mas nem me preocupo com os outros. O mais importante é o ágape. Ágape é altruísta. Ele não espera reciprocidade. Ele faz porque ama. Há muito tempo atrás tinha uma canção que dizia que o cara começava a canção dizendo assim: qual é o teu nome? Ele falou: amor. E que faz tu? Amo. Você perguntar assim, mas como é que você quer dizer com isso, Betão? Quero dizer que tem duas coisas que é baseada toda a lei segundo Jesus explicando a um homem. O cara perguntou para ele: o que eu tenho que fazer para chegar no céu? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o segundo mandamento, assim o é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disto depende toda a lei e os profetas. Qual é a maior dificuldade da humanidade, gente? Não é, olha, gente, você pode colocar qualquer dificuldade nesse mundo.
A maior dificuldade que nós temos hoje, inclusive como igreja, inclusive como igreja, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. É se colocar no lugar do outro. É buscar sentir o que o outro sente. Acolher o próximo. A gente vive num país capitalista e o capitalismo sofre muito com esse. O comunismo mais ainda. O capitalismo devia ser mais altruísta, mas não é. O comunismo é pior ainda. Qualquer regime de governo. Não é o regime de governo que muda o coração das pessoas. Não é o regime de governo que muda a forma das pessoas pensarem. O que muda é o relacionamento com Jesus. Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você ama o próximo. A gente tem dificuldade de falar bom dia para as pessoas na rua. Ah, Betão, mas aqui na cidade interior todo mundo conhece todo mundo. A gente passa pelo caixa do supermercado e chega lá ficar uns 2 ou 3 minutos na frente do caixa do supermercado e não é capaz de dizer um bom dia. E ainda reclama. Demorou, hein? Lento. Nossa, tá precisa colocar mais caixa aqui. E fala de crente. Tudo, nada tá bom. Reclama de tudo. Murmurador. Aliás, depois a gente fala de murmuração depois. Lá no capítulo 2. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para quê? Para discernir o que é melhor. Para quê? A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Vou repetir. Para que ele ora? Para que o amor aumente cada vez mais e em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Sabe o que é irrepreensível? É aquela pessoa que você olha para ela, não tem o que dizer dela. Não tem defeito. Cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Para a glória e louvor de Deus. Não é pela nossa própria força. Não é pelo meu conhecimento. Não é porque você faz terapia. Não é porque você toma, sei lá, o quê? Medicamento, droga, bebida. Não, 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 gente. Ama porque é transformado de dentro para fora. Tem muita gente que está tentando preencher o vazio do coração com as coisas desse mundo, achando que vai ser feliz, achando que vai amar todo mundo, que vai ter um dia que vai querer abraçar todo mundo. Eu estou bem, ai, que alegria. Não, não, não. Quando você encontra com Jesus, quando você entrega a vida para Jesus, quando o Espírito Santo controla a sua vida, vem de dentro para fora. A mudança tem que ser interior primeiro. Depois o resto é consequência. Betão, então quer dizer que a igreja até aqui está errada? Não, estou criticando a igreja, gente. A gente vai ter que ampliar a nossa visão e olhar para esse mundo que ele está perdido, que ele está indo a passos largos para o inferno. Está buscando felicidade. Aí o cara fala assim: ah, se eu conseguir comprar um iPhone 14, eu vou ser feliz. Ah, mas se eu comprar um super carro, você feliz. Ah, quando eu tiver uma casa, ah, quando eu tiver meu apartamento, e busca, e luta, e quando chegar lá, não era bem isso que eu queria. Ah, eu tenho que conhecer a Europa. Vai para a Europa, quando volta, não era bem. Vazio. Está tentando encher com uma série de coisas. A salvação que Paulo acabou de falar, e é por isso que ele faz a oração. A oração é essa, cheio de amor. E assim, conhecimento, percebendo que você não é mais desse mundo. Aí você vai discernir melhor, a fim de ser puro. Puro não é para o mundo.
puro para Deus, irrepreensível. Eu gosto do texto quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí no versículo 11 ele complementa: cheio do fruto da justiça. Não dá nem para se esquecer de Galatas 5:22, né? Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito: paz, gozo. Essa palavra gozo é alegria transbordante. Foi mal colocada e mal utilizada por aí, mas é isso que ela quer dizer. Alegria que não depende se está muito quente, se está muito frio, se o dólar subiu, se o dólar caiu, se a bolsa subiu, se a bolsa caiu. Se na vaga aqui da minha garagem tem alguma coisa ou não tem. Se tem ou não tem. De dentro para fora. Cheios do fruto da justiça. Fruto que vem não é de coisas, não é de posse, não é de pessoa, não é de relacionamento, não é de situação. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É uma outra realidade, é uma nova vida, é uma nova experiência, é uma nova forma de viver. Aí os seus olhos se abrem e você começa a ver o mundo numa outra condição, numa outra situação, de uma outra forma, com uma outra profundidade. Só para você entender, olha o que Paulo faz. Estou convencido que aquele que começou a obra, boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. O que Deus começou, termina em Jesus. O Pai, obra do Filho. E no versículo 11, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória do Pai. O Pai, boa obra, vai completar até o dia de Jesus Cristo. O Filho, para a glória de Deus Pai. J.A. Motier, ele conclui o comentário da sublime oração de Paulo dizendo que o Pai está interessantemente trabalhando para a glória do Filho. O Filho está incessantemente trabalhando para a glória do Pai. No meio disso, está você, está eu. Ou seja, Deus nos conduzindo. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Você foi escolhido. Deus está te conduzindo na direção de Jesus para ser controlado, dirigido pelo Espírito Santo para que a sua vida glorifique a Deus. Show de bola, né? Lindo esse texto, né? Não, é de uma riqueza maravilhosa. Agora vamos lá para o versículo 13. E como resultado, tornou-se evidente que toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados pelo Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso, não é isso que importa. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro e, de fato, continuarei a alegrar-me. Sabe o que é legal? Quando Paulo faz essa colocação aqui, aí você fala assim, peraí, alguém pode pregar o evangelho
Podia pregar o evangelho naquela época, só por inveja. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lembra aqueles discípulos, aqueles caras chegaram assim? Mestre, os caras tentaram expulsar lá e não conseguiram. E lembra que teve um cara que falou, em nome de Paulo, que prega Jesus? E tem uma outra coisa. Hoje em dia, tem um monte de gente pregando Jesus por uma série de motivos e razões. Eu vou dizer algumas aqui. Tem gente que prega Cristo por dinheiro. É, pregar o evangelho, gente, dá dinheiro. É mesmo? É. Outros pregam por posição social. O cara quer aparecer e aparece. Fica famoso, aí se acha o última bolacha do pacote. Ele acha que ele tem super, que ele é o super, ele é o Thunder, Master, Blaster, sei lá o quê. De tudo um pouco. Outros pregam porque acham que estão certos, estão convictos que estão certos. Esses são terríveis, gente. Isso dá um trabalho danado. O cara acha que está certo. Quando o cara acha que está certo, e todo mundo está errado, só ele está certo. Aí não ele é complicado. Tem outros. Já falei, já estou falando demais, né? Não vale nem a pena, né? Ficar perdendo tempo nisso. Mas e vai, por aí vai. Na época de Jesus, de Paulo, não era diferente. Agora você imagina um cara que, que ouviu a história de Jesus, fala assim: esse negócio é fantástico. Mas tem um pessoal que está pregando aí, que está aí, e tem um monte de gente seguindo eles. Naquela época, na época de Paulo, os doutores da lei, eles queriam ser seguidos. Quanto mais seguidores, mais filactérios, eles eram colocados na franja dos seus mantos. Mais discípulos, mais conhecimento, posição de destaque na sociedade. Não tinha, naquela época não tinha formação como acadêmica como nós temos hoje. Hoje tem muita gente que tem canudo. Muito importante a formação acadêmica, não desprezo não. E hoje no Brasil é necessário. Aliás, fica a dica aí, ó. Você tem formação, já tem um curso superior, querido, vai fazer extensão universitária, vai fazer pós-graduação. Aliás, para a nossa igreja, pós-graduação na faculdade teológica tem desconto de 30%. Menos de R$ 500 você vai ter um canudo de pós-graduação certificado pelo MEC. Pensa bem nisso. Mas vamos lá. Algumas pessoas fazem por causa disso. Posição e querem aparecer. Na época de Paulo não era diferente. Rivalidade e algumas coisas tinham. E aí vai. Eu não sei pelo quê, mas nós temos que fazer por Jesus. Nós temos que fazer, pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo por Jesus. Paulo, na prisão, pregava. Gente, nós somos livres por enquanto. Está profetizando, Betão? Não. Eu vi cantor gospel ser preso há poucos dias atrás. Eu vi pastor ser colocado no inquérito das mídias, das milícias digitais. Pastor Cláudio Duarte. Está lá com o nome lá no inquérito das milícias digitais. Paulo na prisão. Guarda pretoriana. Um do seu lado e o outro do outro. Ele anunciava. Chegava o cara lá, algemava ele. E aí, como é que está a sua vida com Jesus? Cara, nem olhava para ele. Cala a boca, rapaz. Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a tua vida. E ele ia falando de Jesus. O cara tinha ficado o dia, pelo menos 6 horas, fazia o turno. Ficou ali do lado dele, estava ouvindo Jesus. Tanto que toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Tanto que lá no palácio do imperador,
o evangelho era conhecido de todos. Por isso, inclusive, Roma tornou-se um estado não mais laico. De lá surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, ele semeava o tempo todo. Estava lá preso, estava semeando. Pode ser que ele não visse nem germinar, mas o Deus estava fazendo. Eu me lembro quando eu estive no hospital internado, não na minha, quando eu infartei, estava na UTI e conheci algumas pessoas lá que não foram evangelizadas diretamente. Haver a capelania evangélica falando de Jesus, aceitaram Jesus e não contaram para ninguém. Vieram e contaram para mim. O senhor que é o pastor? Eu falei, sou eu mesmo. Pastor, eu queria abrir o coração, queria conversar um minutinho com o senhor. Pode ser? Pode ser. Então, meu querido, prega a tempo e a fora de tempo. Exemplão aí de Paulo, fantástico, exemplo fantástico desse homem de Deus. E Paulo, ele faz uma colocação muito legal. Olhando para o passado, sem amargura. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do evangelho. Ele podia falar assim: ah, mas que vida é essa, gente? Que horror! Olha o meu sofrimento aqui. Ah, não tem dó de mim. Ah, que barbaridade! Como é que pode um negócio desse? Isso não é vida. É o quê? Não. Quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Maravilhoso, né? E agora, para o presente. Como resultado, tornou-se evidente que a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e temor. É verdade que alguns pregam por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro de fato. Continuarei a alegrar-me. Por isso que chamo de carta da alegria. Aí, no presente, na realidade que está, estou feliz que o evangelho está sendo pregado. E olhando para o futuro, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus, aguardando ansiosamente. E espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 21. Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Guarde isso. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto no meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Quero partir, estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para que o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Maravilhoso, né? Olhando para o passado, glorifico a Deus. No presente, estou preocupado com o que está acontecendo, não. Eu continuo glorificando. E, independente do que acontecer, vou glorificar a Deus, que a minha vida e que a vida de vocês seja instrumento da glorificação do nosso Deus.
pois sei o que me aconteceu, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Libertação. Soterian. A palavrinha libertação aí no original, soterian, é a mesma coisa que segurança, salvação, bem-estar. Pois eu bem sei que em minha segurança, e em minha salvação, e em mim e meu bem-estar, graças às orações de vocês. Ou seja, uma igreja que intercedia por ele, uma igreja que orava por ele, uma igreja que era parceira na oração, parceira na intercessão, fazia parte do ministério dele na intercessão. Queridos, eu não sei quantos de vocês oram pelos nossos missionários. Eu não sei quantos de vocês oram pelos nossos pastores. Deveriam orar todos os dias. Se você não ora, comece a orar a partir de hoje. Eu não sei como é que é o seu tempo de oração. E eu não vou criticar você, nem vou te questionar. Isso é muito pessoal. Da mesma maneira que eu não vou perguntar quanto tempo você lê a Bíblia por dia, quantos capítulos você está lendo por dia. A vida cristã, ela exige estudo da palavra. Ela exige oração. Ela exige um tempo de oração. E quando Paulo está dizendo aqui, eu sei que vocês me sustentaram em oração. Essa é a convicção que eu tenho. O meu bem-estar, a minha segurança, que foi traduzida aqui como minha libertação, é através da sua oração. A oração de vocês fez toda a diferença. E faz toda a diferença. Não só na minha vida, como na vida do pastor Grava, do pastor Flávio, do pastor Samuel, do pastor Guilherme, do pastor Abner, de todos os pastores da nossa igreja, pastor Roberto Mariano, pastor, é, pastor Beto Caldas, tem vários pastores na igreja que dependem e precisam da tua oração. E graça, lógico, às orações de vocês, e aí vale a pena a gente ler. Lá em Tessalonicenses, Paulo, irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5:25. 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. 2 Coríntios 1:11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, por favor, a nós concedido em resposta às orações de muitos. E aí lá em Filemão 1:22, além disso, prepare meu aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Queridos, chave para ministério próspero. Gente, nós chegamos até aqui. Nós estamos hoje aqui, ó, com chuva e tudo. Eu estava recebendo mensagem que tem um pessoal que está sem energia elétrica. Por isso não está na sala. E só para vocês saberem, as aulas anteriores, mais de 20 pessoas estão ouvindo essa aula em outros horários alternativos. Nós chegamos até aqui graças à oração de vocês. A oração da igreja. Gente, isso aqui só está avançando por causa das orações. Aguardo ansiosamente e espero, aí é muito legal, que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Perceba que eu coloquei aqui na NVI, a tradução também aqui
da Almeida, revista e autorizada. Apocaradoquian, Apocaradoquian, segundo, ardente expectativa. Aporadaquian é uma derivação por prefixação e pós-fixação de um verbo, tá? E ele usa aqui, ó, apo, fora, fora de, cara, cabeça, do quem, mirar. Ou seja, segundo a minha ardente expectativa, fora, imagina a cabeça levantada, olhando lá para frente, no alvo, na convicção que eu tenho. É isso que ele está querendo dizer. Segundo a minha ardente expectativa, e ó, cabeça erguida para fora, para ver para cima, entendeu? E olhando lá para frente para o que virá, de quem nada serei envergonhado. Eu estou olhando para o futuro, eu estou olhando para frente, eu estou de cabeça erguida, levantada. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Tu é preso, presta atenção. O cara escreveu isso aqui estando preso, tendo um guarda, o da guarda de elite do Império Romano, aguardando um julgamento do qual ele não era culpado. Ele escreve isso para a igreja de Filipos. Então, meu irmão, você que é crente, você que é filho de Deus, não olha para as circunstâncias ao seu redor. Não olha para o que está acontecendo à sua volta. Não se desespere. Levanta a cabeça, olha para frente, olha para cima do problema, olha lá para frente para o que te espera. Porque se tudo que acontecer aqui acabar em morte, Deus vai ser glorificado. E você vai estar com ele. Se nada acontecer e a luta for feroz, Deus vai ser glorificado na sua vida. Ele vai te levar para lugares que você nunca imaginou. E lá você vai dar testemunho do nome dele. Gente, Deus só leva você para lugares que você não quer ir quando ele quer glorificar o nome dele. Nada acontece por acaso, sem que ele queira, sem que ele saiba, sem que ele permita. Amplia a tua visão. Aprende que é ele que dirige todas as coisas, inclusive a tua vida. E você que já é salvo, você que já é de Jesus, levanta a cabeça para fora, para cima e olha lá para frente. Não perde a noção, não perde caminho, não marca passo. Show de bola, né? Porque para mim, aí sim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo o corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados, tá? Desejo partir, estar com Cristo, o que é muito melhor. Oh, mas você é desejo suicida? Não. É que eu sei para onde eu vou. Paulo está dizendo isso aí. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que se esse corpo aqui perecer, vou estar com Jesus. E, gente, tem gente que tem medo da morte dentro da igreja. Eu tive uma ocasião com um irmão da nossa igreja e ele estava passando por uma depressão terrível. Depressão terrível. Ah, crente tem depressão? Pode ter. E ele teve uma depressão terrível. E nessa depressão, ele ficou apavoradíssimo, com medo de morrer. Aí quando eu contei, que eu contei agora para vocês, que eu infartei e tal, não é? O cara chegou para mim depois, né? Passou obrigado. Que eu tinha falado, porque eu tinha ido para os irmãos naquela ocasião,
que se eu morresse, se passasse, se não saísse daquela UTI, eu sabia para onde eu ia. E não tinha medo disso. Gente, quando o cara no hospital falou pra mim, ó, a médica falou, o senhor infartou. Eu falei, pronto, já sei que eu não vou voltar para casa. Porque o infarto tinha sido às 12h30 da manhã. Eu fui por hospital, já era, chegando no hospital já era 10 horas da manhã. E ainda fui caminhando. Falei, se foi infarto, já era, o coração já está atrofiando, né? E a dor no peito não tinha passado. Falei, já era. Mas eu tinha certeza para onde eu ia. Tanto que eu falei para a médica, ó, avisa a minha igreja, avisa a minha esposa. Aí quando a ele chegou, eu falei, ah, mas ele, doutor, não fala isso não, que senão quem infarta sou eu. Eu estava indo para fazer a hemodinâmica lá, foi onde conseguiram desobstruir a artéria. Então eu falei isso para esse irmão tinha medo de morrer. A morte para ele era um pesadelo. Falei, querido, você tem que, em primeiro lugar, fazer um acerto com Deus e ficar mais próximo de Deus. Como é que é isso? Vida de oração, de comunhão com Ele. Ah, mas eu já oro, vai ter que orar mais. Ah, mas nunca tá bom, pastor? Não, não, não é que nunca tá bom. Quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho com Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho intimidade com Ele. Mas Ele fala comigo. E mesmo no seu momento de oração, quando chegar assim, eu não tenho mais o que falar com Deus, eu estou com Deus aqui há mais de 1 hora. E silêncio. E para ouvir. Outra dica, ora o texto bíblico que você leu. Isso, aplica ele na sua vida e ora o que você leu. Mas é assim, peraí, Betão, quanto tempo eu vou passar orando? Se você tiver tempo, quando você perceber, você passou hora orando e não percebeu. Isso aqui é legal. Essa que é a experiência. É a experiência com Deus. E quando ela começa, vai querer de novo. Aí você vai querer outra, e outra, e outra. Aí vai chegar um dia que você vai chegar, peraí, meu, vai chegar no culto. Pastor Beto Caldas, coloca o meu nome no relógio de oração aí, que eu preciso entrar nesse relógio de oração. Eu preciso receber os pedidos da igreja, eu quero orar pela igreja. Automático. Ah, mas e por que a igreja toda não está nesse processo? Gente, a gente vai ter que entrar no esquema. E aí, quando você começa a ter essa intimidade com Deus, perde o medo da morte. A morte não te assusta mais. Você sabe para onde vai. Ah, Betão, mas eu já estou há muitos anos na igreja, estou convertido, mas eu ainda tenho medo da morte. Tenho medo de escuro, durmo com a luz acesa. É uma complicação. É um processo. Não é do dia para a noite. Ninguém ora 2 horas no mesmo dia, de um dia para o outro. Não. Lá em Mateus, né? Vai para o teu quarto, em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Entra lá. É um tempo. Ah, eu vou entrar na presença de Deus. Não, não, gente. A gente não sai mais da presença de Deus. Senhor, agora entrando na tua presença. Não, não, querido, a gente não sai mais da presença de Deus. Quando você abriu o coração para Jesus, quando você entregou o coração para Jesus, você não sai mais da presença de Deus. Você entendeu? Então, quer dizer que eu estou dirigindo e eu posso dizer, Senhor Jesus, controla o meu dia, toma o meu dia nas tuas mãos. Aí vai vir um secretário de Satanás, vai te dar uma fechada. Deus te abençoe e cuide de você. Ó, que legal, hein? Abre o vidro. Deus te abençoe. Sabe o que é isso? Não é pela nossa própria força. É o mover do Espírito.
vai começar a acontecer na sua vida. Mas como é que eu vou começar a ler a Bíblia? Gente, no aplicativo da igreja, tem vários planos de leitura da Bíblia. Tem vários. Pega um, escolhe um lá. Tem na hora cronológica, tem só Novo Testamento, em 5 meses, tem para o ano inteiro, tem várias. Tem do aplicativo. Escolhe um, começa, lê o capítulo. O que eu entendi daqui? Se alguém chegar para você, igual o Felipe chegou lá no eunuco, no livro de Atos, você está entendendo o que você está lendo aí? Aí o eunuco falou: Quê? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? De quem que o profeta está falando aqui? É dele ou é de um outro? Aí o Felipe explicou para ele. Como é que você explica o que nós vimos até aqui? Lê o versículo. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Como é que eu explico isso para uma pessoa? O que ele quer dizer com isso? Ah, ele quer dizer que ele está se sentindo pressionado por estar vivo, mas tem o desejo, inclusive, que ele sabe que se ele morrer, ele vai estar com Jesus, que é muito melhor. E ele já entendeu isso, ele já está vivendo isso. Por isso que ele colocou lá, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Filipenses 1:21. Repete aí no seu coração, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. O que diz Filipenses 1:21? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Show de bola, né? Aí você começa a entender. Opa! Aí como é que ele vai dizer? Aí no versículo 27 ele diz: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e agora ouvis que é o meu. Ou seja, vivam de um modo digno do Evangelho. Teu vizinho, teu parente, e que ele diz de você? Como é que ele te vê? Percebeu? Quando você passa na rua, como é que as pessoas falam de você? Ei, lá vai o fofoqueiro, lá vai o encrenqueiro. Ih, lá vem vindo ela, lá vem vindo ela. Ó, acabou, valeu, tchau, hein? Você percebe que tem gente que é assim? E às vezes com Bíblia na mão, hein? Eu conheço gente que é assim e anda com o terço enrolado na mão. É um horror, gente. Ver a pessoa com o terço enrolado na mão e que não consegue responder a um bom dia. Aliás, quando alguém fala para ela, bom dia por quê? E no com o terço aqui na mão, rosando Ave Maria, cheio, Pai Nosso e tal, tal, tal. Tem um monte de gente assim com Bíblia na mão. Ah, mas se eu for bonzinho, o pessoal vai montar cavalo em cima de mim, vão abusar de mim. Gente, olha o que nós aprendemos hoje. Sabe por quê? Para que eu ainda, quando eu estou, quando eu estiver com vocês, ou não estiver com vocês, tá? Quero ouvir que vocês estão firmes,
como uma só alma, lutando juntos, juntos pela fé evangélica. O irmão chegou, sentou aqui. Ah, peraí que eu vou sentar lá do outro lado, porque... E que nada está intimidado pelos adversários. E tem gente que não vai... Jesus te ama. Ama lá. Vem ele falar de Jesus de novo. Mas é muito importante que você saiba que ele te ama. E vou dizer para você porque você precisa aprender isso. E eu te amo também. É por isso que eu estou falando para você que Jesus te ama. Sabe por quê? E algumas vezes você vai ser até maltratado por essa palavra. Aí o 29 ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Quando Paulo fala isso, é aquele cara que apanhou, foi preso, lá em Atos 16, lembra? E preso. Ele foi preso por, ele achava, ele ficou feliz de ser preso por Jesus. E de padecer por Cristo. Digno de padecer por Cristo. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui, gente? Que é uma nova visão, que é um novo patamar, que é uma nova visão. Terminamos o capítulo 1. Leia o capítulo 2. Leia o capítulo 2. Estudem. E a gente começa a semana que vem. Agora, a palavra é de vocês. Palavra de vocês. Abra o seu microfone. Dúvidas, comentários, críticas. Fique à vontade. Maria A hora que Alice, você fique à estava, vontade. A palavra é sua. na hora que você estava falando, o senhor me mostrou uma coisa aqui que me chamou a atenção. O Paulo fala no 8, pois Deus é minha testemunha, que eu sou sincero de coração. Porque ele está falando para eles aqui, ele fala assim, que coisa, né? Ele mostra que Deus está ali com ele, provando que ele não está mentindo desse sentimento que ele tem. Porque muitas vezes nós falamos que amamos o irmão, mas realmente a gente não O nosso microfone fala da tá. boca para fora, né? E ele fala, olha, o que eu estou falando aqui, Deus é testemunha, ele sabe que eu amo vocês, você citou muito bem, no profundo do coração. Aí ele fala assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, por um motivo, porque ele não dá conhecimento à toa, para provardes coisas excelentes, aquelas melhores, para o patamar ir subindo na presença de Deus. Vocês irem aprovando coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis. Ó, porque ele fala, vocês vão tendo tanta transparência no amor, nos sentimentos, porque em 1 Coríntios 4:5, ele fala que ele vai julgar os desígnios do nosso coração. Ele não vai julgar só as nossas obras e o desejo que a gente tinha quando fazia as obras. Tudo vai passar por um julgamento. Por isso que ele fala em sinceridade aqui. Para aprovar as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Nós temos que apurar tudo. A nossa boca tem que falar aquilo que o nosso coração realmente está cheio, com bons sentimentos. Em Hebreus 4:12, ele também diz que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes, a ponto de separar alma de espírito, de pensamentos, discernir os pensamentos, Exatamente. tudo do nosso coração. Não fica nada incrustado ou errado dentro quando a gente vai se enchendo das coisas de Deus, da palavra de Deus. E o Paulo, ele continua, ele fala, e olha, todas as coisas cooperam
para os bem daqueles que amam a Deus. E ele cita isso nesse versículo que você disse. O que me aconteceu aqui, ele tem contribuído para o progresso do evangelho. Aqui eu tenho uns caras aqui que se eu não tivesse preso, eu jamais ia evangelizá-los. Eles ficam aqui do meu lado e esses soldados, esses outro tipo de pessoa aqui, e eu fico falando, ele chega para mim e fala, ué, mas como que você ainda louva a Deus, está com alegria, você está tudo machucado, por quê? Ele fala, oh, mas Jesus me encontrou lá no caminho de Damasco, e ele falou comigo, e eu fui salvo assim, e ele já tinha morrido, eu estava perseguindo, ele conta a história dele, em todo lugar que ele ia, e as orações, e a força e o poder que ele trazia, que não era a sabedoria dele, a eloquência dele, mas a eloquência na palavra de Deus é maravilhoso. E depois, quando ele termina, ele fala que no 20, eu estou só pondo o que eu senti de Deus também, junto com toda essa riqueza que você passou para nós. Ele fala, porque eu estou certo, no 19, porque eu estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, que me redundará em libertação. Vocês estão aí orando por quê? Só, Senhor, livra o Paulo, não deixe que ele morra, que ele saia da prisão? Não. Senhor, nós precisamos do Paulo. A nossa igreja, ele é uma coluna aqui que ele ajuda a gente na direção do evangelho, em como conduzir. Nós ainda precisamos do Paulo. E ele fala que é pela ajuda do Espírito Santo, pela provisão, pela vossa súplica, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que redundará em libertação. Então, ele já sentiu de Deus isso. Ele falou, não que eu estou envergonhado, ou se eu morrer, Jesus não vai ser glorificado na minha carne, porque eu já morri com ele, é só vida eterna. Você citou muito bem esse versículo 21, é uma coisa linda para a gente, todo cristão ter isso, morrer é Cristo, viver é lucro. E aí, a hora que você lê aqui embaixo, você fala, mas ele tinha poder de esticar a vida dele, escolher se era para morrer ou para viver? Ele está passando os dois lados dele. O morrer é melhor, o morrer é melhor, que eu vou estar com Cristo, o viver eu vou continuar a luta. Mas eu estou vendo que vocês estão intercedendo e eu preciso também continuar por causa de vocês. Por amor de vocês, eu vou continuar mais um pouco. E ele sentia isso. O próprio Espírito dizia para ele, ainda não é teu fim. E ele orava com convicção, e Jesus falava com ele pelo Espírito Santo de Deus. É só isso que eu queria passar, mas é uma riqueza, amém. Obrigado, irmã Maria Alice, pela sua contribuição. Bênção. Mais alguém? Abre o seu microfone. Geraldo levantou a mão, já está com o microfone aberto. Oi, Geraldo, pastor. a palavra é sua, Graça e querido. Uma paz, boa alegria te ver noite. Estão aqui. me ouvindo, pastor? Alto e claro, querido. Pastor, eu passei uma luta aqui. Eu entrei atrasado, eu e a Irene, porque a Irene estava vendo. Ó, ela está dando um tchauzinho aqui, ó. para Oi, vocês, Deus Irene, querida. abençoe. Fica à vontade, querida. Deus Então, abençoe. a Irene estava vendo no celular, ela já estava ouvindo vocês desde o início, mas eu mandei consertar o meu computador. Eu não entendo de computador, eu estou aprendendo agora, né? Depois de velho, viu, pastor? De 80 anos de idade que eu estou aprendendo a mexer no computador. E aí, eu pedi Mas se tiver tendo socorro dúvida, para. Oi, pastor. tendo dúvida, me pergunta, querido. Pode me consultar com alegria, eu vou te atender. Isso, aí eu pedi socorro para a irmã Silvana, e a Tati estava em casa. A Tati que me ajudou a abrir tudo aqui. Olha que beleza, ó, o negão tá inteirinho na Ah, tela aí. que Que legal. legal, né? Consegui, agora eu vou participar toda Muito quinta-feira. bom. 7h30 eu vou estar. Vive, claro não, né, pastor? Que a gente é essa coisinha, não vai estar claro, né? Mas eu vou estar com vocês aqui com toda certeza. Eu só queria me desculpar, né, pelo atraso, né? Mas eu Que vou isso, estar querido. junto. Nós estamos Fica à juntos. vontade. E eu vou E mandar o quando link você. das gravações, foi gravado, tá? Como eu Sim, disse no sim, sim, começo, sim. tem mais de Sim. 20 pessoas que estão assistindo as gravações aí. Está sendo bênção, entendeu? Amém, amém. Então está Glória a disponível Deus por justamente isso, para né? isso. Vai lá, consulta, ouve, volta. Foi isso mesmo que ele falou, que eu... e aí vai. É isso aí. Isso. Mas é uma Então, alegria pastor, mas ter eu vocês não junto com a vou fazer gente.
não vou detalhar da lição, né? Porque é bem clara a aula que o pastor passou, né? A respeito do apóstolo Paulo, evangelista lá que trouxe o evangelho, né? Pregou o evangelho junto com Timóteo, né? Que era seu discípulo. E é isso que nós temos que fazer hoje, pastor. A gente não tem dificuldade para pregar o evangelho, porque nós não temos a perseguição que tinha naquela época, né? Tem perseguição? Aqui tem. Lá no Nordeste, lá onde está o pastor Francimário, o Padre Cícero, lá a gente vai falar de Jesus, os caras correm com a enxada atrás da gente, né? É meio complicado. Mas graças a Deus, até hoje eu não fui ainda agredido, ninguém me bateu, ninguém me xingou, porque eu estou pregando o evangelho. E eu tenho a alegria de estar pregando a palavra de Deus todos os dias, dentro do ônibus, na feira, onde eu vou, eu entrego um folheto, falo de Jesus para as pessoas. É muito gostoso, muito gratificante, né? O pastor veio pregar aqui na igreja, né, pastor? Que nós iniciamos, né? Então, aquele pessoal aqui precisa pegar essa vontade de estar pregando a palavra de Deus, né? E de ter esse discernimento, entendimento que vem do nosso Jesus, que nos ensinou, que saiu, ele ia de encontro às pessoas, e não as pessoas precisavam vir até ele. Ele ia de encontro às pessoas. É isso que nós temos que fazer. E nós temos uma igreja missionária, temos um pastor missionário que nos orienta, que nos dá a palavra. Agora, nós temos, acho que uns 12 pastores, tudo alicerçado da palavra, que nos incentiva a pregar o evangelho, assim como o apóstolo Paulo pregou lá no passado. Essa é a minha palavra, bem rapidinha. Obrigado, querido Geraldo. Bem, é uma alegria. Obrigado pela contribuição e colaboração para com todos nós. Essa é a ideia. Amém. Obrigado, querido. Amém. Mais alguém? Abre o teu microfone e fica à vontade. A palavra é de vocês. Críticas, sugestões, comentários. Pelo silêncio. Eu vou aproveitar que o Geraldo foi o último a falar. Geraldo, abre o seu microfone. Você pode agradecer a Deus pelo estudo dessa noite, querido? Pronto. Que bom. Que tecnologia, né, pastor? Que tecnologia, né? Facilita, né? Meu Deus do céu. O tempo que a gente usava telefone de fio, aquele desse tamanho. Olha isso. Tá certo. Vamos orar então, pastor? Amém. Deus amado, Deus querido, nós queremos te louvar. Agradecer-te, Pai amado, por mais um dia de vida. Agradecer, Deus, pela tua presença, pelas tuas misericórdias na nossa vida. Muito obrigado, Deus amado, Deus querido, pela tua palavra que chegou até nós. Ela saiu do teu Filho Jesus Cristo, passou até os seus discípulos, seus apóstolos naquele tempo. Chegou ao apóstolo Paulo e essa palavra chegou até os nossos corações. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor possa estar colocando dentro do nosso coração o desejo de estar pregando a tua palavra a tempo e fora de tempo. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Beto, Senhor, muito obrigado por esse discernimento, essa vontade, essa ânsia, Senhor, de pregar e ensinar para a gente a palavra do Senhor. Ó Pai, que cada dia mais nós possamos nos aprimorar da tua palavra, do evangelho, porque nós sabemos, Senhor, milhares e milhares de pessoas estão morrendo todos os dias, indo para o inferno, Pai, sem Cristo e sem salvação, porque às vezes a tua igreja está acomodada. Mas a nossa oração, Senhor, o Senhor coloque no nosso coração o desejo de cada vez mais servir ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos irmãos que estão aqui nessa noite, participando dessa aula, e que na semana que vem nós possamos estar voltando, Senhor, para estar aprendendo mais do Senhor. Dá-nos uma boa noite, livra-nos, Deus, de pecar contra o Senhor. É a oração que nós fazemos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, querido Geraldo. Obrigado a todos. Que Deus continue abençoando, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Amém, faça amém. resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre Amém. vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Até a Amém, semana que vem. amém. Fiquem na paz. Amém. Glória a Deus, Amém. Deus abençoe. Abençoe. Tchau.